Olá, Coisa boa. tudo bom, Ali? Muito prazer. O prazer é todo meu. Primeiro, obrigada aí por aceitar o convite. Estou muito feliz, Imagina, viu? é uma honra para mim também. Deixa eu só. Eu aí? Oi, você me ouve bem? Eu sim. Ah, então tá bom. Não vejo a hora de passar esse convite para a gente se encontrar pessoalmente aqui, Pois né? é, ainda mais que moramos na mesma cidade, né? Então, e não dá para sair, menino? Que agonia. É, deveria estar fácil o encontro, mas ainda não tá. Verdade. E como anda esse tempo aí de confinamento? A gente está no nosso Big Brother particular. É, aproveitando para pôr em ordem tudo aquilo que a gente tinha aquelas desculpinhas para não pôr, né? Muito bom, muito bom. E você É o que a está gente tem que atendendo fazer. bastante à distância, Luiz? Nas primeiras semanas ali, eu não estava atendendo praticamente nada. E aí agora, acho que faz um mês e meio que normalizou, assim. Sim. Eu também, nos Mas ainda. primeiros dias, eu brinco com o pessoal que eu tirei férias, mas Uhum, assim, eu tirei férias sem culpa. Aí depois, falei, não, tem que voltar, né? Vamos lá, vamos trabalhar. é. Eu tirei férias forçada, não teve demanda mesmo, né? Porque eu acho completamente natural, né? A gente não consegue se preocupar em colocar as relações familiares em ordem quando a gente não sabe se vai ter o que comer amanhã, né? Se a sobrevivência não está assegurada ainda, eu não tenho tempo para me ocupar com felicidade, bem-estar, saúde, qualquer outra coisa. É aquela velha pirâmide de Maslow, né? Uhum, verdade, verdade. Muito legal. As pessoas estão chegando aqui, eu sempre dou uns 5 minutinhos, né, para o pessoal ir chegando. E eu acho que como fica sempre gravado, eu queria te pedir para você se apresentar, para quem não te conhece ainda aqui do canal, Bom, conta eu um sou o pouquinho. Luiz Henrique, sou gaúcho, moro em São Paulo atualmente. Trabalho com constelação familiar há 7 anos e com ajuda há 15. Hoje eu faço mestrado em neurociência do comportamento aqui na Federal de São Paulo. E minha linha de pesquisa é vínculo materno, estresse e resiliência. Estão comentando que o teu áudio tá baixo, Ali. Eu não sei se Ah, tá tem algo. baixo? É, Vixe, deixa eu ver se eu pego meu fone aqui. Eu já dei uma geral. Peraí, gente. Deixa eu pegar meu foninho da mesa ali, rapidinho. tá ótimo. Pronto, vamos testar. E o meu Tem dia que fone. funciona bem, tem dia que dá uns O tilt. meu fone também. Aí eu até vi que teu áudio estava baixo e achei que fosse o meu fone. Melhorou. Melhorou bastante, Ótimo. Legal. melhorou bastante. Bacana. Então, você está aí se apresentando, fala mais de você? Você está lá no fazendo neurociência? Uhum, pesquisando estresse, resiliência, vínculo materno, essa é a minha linha de pesquisa. Sou especialista em saúde integrativa pelo Einstein e trabalho com constelação com empresas pelo IDESV, né? Especialmente com gestão da complexidade, que é uma abordagem de recrutamento e seleção criada por um canadense chamado Elliot Jacques. Acho que mais ou menos isso. Só isso. 30 anos, casado há 6, escorpião, lua em virgem e ascendente em aquário. Ah, também sou escorpião, tá vendo? Eu sabia que a gente tinha alguma coisa em comum, Oh, hein? Vai pegar deu fogo esse match. parquinho. Vai pegar É, fogo. Muito verdade. bom. Ô, Luiz, me fala uma coisa, né? Eu estou aí já há um tempo atuando bastante como treinadora, consultora dentro das empresas e faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu olho para a constelação nesse recorte mais organizacional e vejo várias dinâmicas interessantes lá. Mas eu acho que vale também a gente fazer um recorte aqui, ainda mais que eu estou aqui diante de um expert, né? Do que é essa tal constelação. Para quem de vez em quando O aí que nas é empresas. constelação?
Isso, principalmente com esse viés da profissão ou das organizações, né? Ótimo. Constelação familiar é uma abordagem breve de ajuda que foi criada, um bom tanto foi criado pelo Bert Hellinger, um bom tanto foi compilado por ele. A técnica, por exemplo, não é dele, é da Virginia Satir. Ele pegou alguns recortes de algumas outras. Ele foi bastante influenciado, né, por Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls. Ele foi bastante influenciado por essas pessoas. E tem uma grande parte que é a parte que ele criou mesmo, né? E aí no centro do que eu poderia dizer que torna a constelação uma abordagem única, que a difere das outras, no centro desse trabalho eu tenho aquilo que a gente chama de lealdade. Quer dizer, qualquer escassez ou qualquer abundância que eu experimente dentro da minha vida tem conexão ou desconexão com uma relação familiar. A gente tem um senso, um desejo de ser solidário a quem a gente ama, em especial ao sofrimento. E aí quando a gente vê alguém sofrendo, e alguém que a gente ama dentro da nossa família, a gente tende a querer replicar aquele sofrimento. Esse trabalho ele começou dentro de um cunho totalmente terapêutico, né? E aí uma das primeiras pessoas que começou a influenciar o Bert a dar um corpo para esse trabalho, porque até então era só o jeito que o Bert fazia, sem ter um frame, uma estrutura pronta, foi o Guta Viber, e o Guta Viber foi quem conduziu esse trabalho para aplicação nas organizações, né? Na verdade, não tem nada de muito especial ou muito novo no jeito que ele é feito nas empresas. A única questão eu tenho relações numa família, tenho relações numa empresa. As relações que não estão bem na família, elas vão aparecer também na empresa. Aquilo que eu ainda não resolvi com a minha família de origem, como profissional, como líder, como funcionário, vai aparecer também ali nas minhas relações empresariais. Essa é a base das constelações organizacionais, né? Embora a gente tenha ainda alguns desdobramentos, como, por exemplo, recrutamento e seleção, que eu posso fazer através dessa abordagem, posso descobrir se alguém tem capacidade ou não para cumprir determinada tarefa. O núcleo são as relações familiares. As minhas experiências com empresas, se eu fosse elencá-las trabalhando para empresas, eu diria que 40%, 50% dos meus atendimentos empresariais caíram em questões muito pessoais de quem estava procurando, né? Então, sei lá, o empresário que abortou uma criança e agora a empresa estava falindo porque está seguindo aquele aborto. Ou então o empresário que tem uma amante e ele está depositando muito recurso da empresa nessa amante, e agora a empresa que foi construída junto com a esposa, em lealdade à esposa, começa a ir para falência. Quer dizer, no fundo a gente tem relações, né? Sim, é muito interessante você falar isso, né? Eu comecei, pensa, escorpiana aqui, super pragmática, né? Venho há um bom tempo estudando comportamento humano e sempre voltando o olhar para as empresas. Eu falei assim, não, gente, não quero estudar esse trem da familiar, não. Aí comecei a estudar a constelação pela estrutural, né? Fui lá para a estrutural. De Matias Varga. Isso, fui lá, Matias Vargas, estudar, entender. Foi bem interessante essa alfabetização até, porque eu já havia tido essa experiência positiva com a constelação para mim. Mas é muito interessante porque quando a gente tem a experiência para a gente começa a ver em todos os lugares, né? Bem o nosso sistema reticular aqui, calibrando a percepção. Fantástico. E aí se torna um óculos, né? Um óculos. E aí eu comecei a ir para as empresas, empresarial, estrutural e tudo mais. Aí, menino do céu, todos os trabalhos que iam acontecendo caía em um problema do quê? Família. Ai, mãe, claro. Aí eu falei, não tem jeito mesmo, vamos lá estudar esse trem, né? Fantástico, né? Muito legal. E aí, ô Luiz, né, eu vi, você vai dar aí o curso de liderança sistêmica aqui em São Paulo, se Deus quiser, né, vão liberar a gente no final desse mês. Se Deus quiser, para a gente se encontrar. E como surgiu esse teu olhar para a questão da liderança sistêmica dentro das organizações? Conta para mim aí, para a gente que está ouvindo. Como surgiu em mim, né? Isso.
Tá bom. Eu tenho um trabalho terapêutico e especialmente com traumas e questões mais severas, é aquilo que mais me agrada já há bastante tempo. Eu adoro trabalhar com pessoas e adoro grupos bem emocionais e sinceramente, esse olhar para a liderança, ele surgiu muito mais através do Décio do que de mim mesmo. O Décio trabalha já com empresas há muitos anos e eu conheci a complexidade com ele, e me apaixonei e me tornei o melhor aluno nessa abordagem por paixão mesmo, sabe? Por olhar para aquele conteúdo, deslumbrar e querer ver as aplicações todas possíveis desse conteúdo. E aí foi bastante interessante que então eu fui sendo pego pelas empresas, muito mais do que eu mesmo escolhi. E aí sim, o que foi esquentando o meu coração foi a possibilidade de saber que, trabalhando com empresa, eu trabalho com muito mais pessoas, né? Eu não estou trabalhando só com o indivíduo, eu tô servindo as famílias das famílias que fazem parte daquele núcleo. Então, sim, isso esquenta bastante o meu coração. Então, eu fui pego pelo assunto liderança. Muito legal. Eu vou aqui para uns cases com você, porque eu acho que pode, sempre que a gente ilustra, né, ajuda as pessoas a perceberem, imaginarem, né? E também recomendo super, muito, mega, aquele livro do IDESB que eu li, inclusive li essa história, meia parte que você escreveu lá, muito legal, viu? Parabéns, bem bacana. Ficou bom, né? Ficou, menino? Parece que é você falando no ouvido da gente. Era a minha intenção, eu escrevi cada capítulo a partir de um lugar muito, muito pessoal, vários deles eu estava bastante tocado, inclusive, com aquele conteúdo. Na verdade, eu escolhi escrever só quando tivesse muito tocado, era o meu jeito de tentar fazer ser assim mesmo. Essa conexão. Conversar no ouvido, Muito legal. Então, quem quiser, inclusive, né, a gente pode dar essa dica aí, pode ir na Amazon. Eu acho que acha muito fácil, né? Acha sim. Ou também nos escreve e a gente pode enviar sem problema nenhum. Isso, é do IDESB. Então, conta para mim o seguinte, ó. Por exemplo, eu trabalho para umas empresas e aí tem uma, não vou citar nomes aqui, por exemplo, que no board da empresa tem lá o pai, que foi o fundador, o filho, que está indo na segunda geração e atua na empresa, e tem o irmão que não atua na empresa, né? Uhum. É muito interessante quando a gente participa de algumas reuniões com eles e assiste essa dinâmica, principalmente quando está em conselho, e eu estou adorando esse negócio de estudar para ser conselheira, porque eu quero soprar nos ouvidos as questões familiares lá no conselho familiar. Pegar no rim, né? Pegar, né, menino? Mas assim, a gente tem que fazer aquelas curvas para chegar, né, nesse lugar. Mas a gente faz. E depois eu atuando, por exemplo, com os diretores, gerentes, superintendentes, encarregados, todo mundo, você vê dinâmicas muito parecidas com aquela da sala de reunião, na reunião do conselho. Que fenômeno é esse, Luiz? Conta pra gente aí, como de repente olhar? Né? O que essas empresas precisam olhar? Acho que se a gente pensa numa das grandes bases do trabalho do Bert, que é a teoria dos campos mórficos de Rupert Sheldrake, a gente vai lembrar que a gente acaba se conectando por ressonância, né? A gente se conecta, trazendo para uma linguagem um pouco mais sistêmica, a gente se conecta com cada uma das relações que a gente encontra na vida por destinos semelhantes. Então, por exemplo, a gente tem uma ilusão de que a gente escolhe o nosso parceiro, o que é uma grande ilusão. Na verdade, a gente só cola com um parceiro que tem um destino muito parecido com o nosso. Na verdade, são famílias que têm um mesmo destino complementar. Talvez de um lado eu tinha uma vítima, do outro lado eu tinha um perpetrador, mas são destinos muito parecidos, né? O mesmo acontece com uma empresa. Então, tudo aquilo que
que a liderança maior de uma empresa não tem ainda em ordem na própria história, cria uma cerca, fios de conexão, que o Bert chama de comunidade de destino, aonde eu vou inevitavelmente ter funcionários, vou ter colaboradores, vou ter uma equipe que tem destino em comum, muitos destinos em comum, né? Então, essa que é o nosso grande convite, que quanto mais eu tiver questões na minha própria vida em ordem como líder, mais eu vou poder permitir que a equipe que está vindo junto comigo também tenha as próprias questões em ordem. Legal. Era sobre esse fenômeno que você falava, né? Isso. E pegando essa questão que você está trazendo, tendo a minha vida em ordem como líder, o que a gente pode falar aqui para essa galera que segue a gente sempre, que atua com o papel de liderança em diferentes níveis? Lindo, Ali. Lindo. Quando eu penso sobre o trabalho do Bert, eu lembro que ele começa com 3 leis, né? 3 princípios básicos: pertencimento, ordem e equilíbrio. Quer dizer que quando eu convido a gente como liderança para ter a vida em ordem, eu convido a gente para ter a vida em consonância, em conformidade com esses 3 princípios. Então, em primeiro lugar, como empresário, eu preciso saber que cada relação que eu nutri ao longo da vida da empresa, que ela não foi honrada da maneira correta, e eu tento excluir essa relação de alguma forma, essa relação vai voltar através de uma outra pessoa. Então, por exemplo, uma empresa real, um funcionário muito antigo, roubava, foi demitido sem respeito, e eu sei que roubar não é uma coisa legal, mas ainda assim aquela pessoa dedicou 10 anos para a empresa. Então as coisas precisam acontecer com respeito, mesmo que o respeito não tenha sido recíproco, né? Sim. Então essa pessoa foi demitida sem respeito nenhum, foi exposta, humilhada, e o efeito logo em seguida que outros funcionários que estavam há tanto tempo quanto que não tinham esse comportamento passaram a ter. Eu trabalhei para uma empresa há uns 5 anos atrás, que eles tinham um problema onde nos últimos 10 anos o caixa roubava. E às vezes eles pegavam um funcionário de um outro setor, que era extremamente ético e honesto, eles realocavam esse funcionário e ele passava a roubar. É quase como se tivesse uma profecia autorrealizável ali naquele papel, né? naquele cargo. Então esse é o primeiro princípio, pertencimento. Se eu não olhar com amor para aquilo que construiu a história, a minha história, a história da minha empresa, e eu tentar excluir isso, vai voltar. Depois a ordem. Eu preciso respeitar, por exemplo, cada uma das pessoas essenciais para fundar uma empresa. Sem respeito por um fundador, a empresa quebra. Do mesmo jeito na minha vida pessoal. Se eu não respeito os meus pais, eu quebro, né? O desrespeito aos meus pais traz um movimento de escassez sobre a minha própria vida. Eu me lembro, por exemplo, de uma empresa que eu trabalhei, onde a gerente estava na empresa desde a fundação. E o dono trouxe um sócio para dentro, por questão de que ele queria fazer um aporte financeiro, e esse sócio não tinha respeito por essa gerente. E a empresa passou a faturar 1/4 do que ela faturava em 3 meses. Então, são efeitos, né? A escassez é um efeito de quando essa ordem não é honrada. E por último, eu preciso manter o equilíbrio nas relações. Eu preciso trocar em equilíbrio. Eu preciso ter consciência que aquilo que eu estou recebendo, eu preciso também devolver e vice-versa. A grande questão, a grande chave do equilíbrio é que ela não é uma lei que a gente pode aprender ela livremente de cara. Na verdade, a lei do equilíbrio é a mais desafiadora, porque ela é uma consequência das outras 2 primeiras leis. Só quando eu me tornei bom em incluir e bom em ordenar, é que naturalmente eu me torno bom em equilibrar. Esse é o grande desafio do equilíbrio, né? Muito legal. Isso seria a vida em ordem. Muito legal isso, e você me faz lembrar, vem várias imagens na minha mente, da média gerência. Aquela gerência que fica lá entre o C-level, né, e entre
a parte mais operacional. A gente está falando aí, de repente, de superintendente, dependendo da escala, né? Na empresa, às vezes gerente, às vezes diretor. E essa é um lugar da liderança onde ordenar é crucial, né? Mas é mega desafiador. Mega, mega. Tem alguma coisa prática que você acha que a gente possa falar para essas pessoas calibrarem o olhar e para não sair tanto do lugar, você sair e voltar logo? Tem uma coisa bem prática, e o problema é que ela não é do trabalho do Bert, essa coisa prática, é do trabalho de complexidade Jacques. Eu não sei se você chegou a olhar algo sobre esse trabalho. Já li, não me aprofundei ainda, mas estou apaixonada, já doida para ir lá para o IDESB, menino. É tão apaixonante quanto o trabalho do Bert. Eu costumo brincar que o Bert desvendou as relações e Jacques desvendou o mundo do trabalho, né? Então, resumidamente, Jacques foi um canadense, médico, psiquiatra, que foi contratado por um sindicato para resolver um problema de insatisfação salarial numa metalúrgica. Ele, então, decidiu insistentemente entrevistar as pessoas, descobrir sobre tempo de tarefa. Ele fez todas as possíveis correlações para encontrar o que é que fazia alguém ficar satisfeito com o salário que recebia. Essa pesquisa dele durou 55 anos, 20 mil pessoas que ele acompanhou ao longo desse tempo, foi um estudo longitudinal, e o que ele descobriu é que existe um tempo de execução de tarefa, um tempo que o profissional é capaz de ter à frente dele, e que isso precisa estar em justa medida, e que a percepção de salário tem a ver com essas variáveis estarem em equilíbrio. Na prática, quanto tempo uma faxineira precisa ter na frente dela, quanto tempo ela precisa prever para fazer uma boa faxina? Mais ou menos, Ali. Depende, né? Depende do local que ela for fazer a faxina. Uma boa faxina de casa, assim. Quanto tempo ela tem que prever para fazer uma boa faxina? Acho que umas 6 horas. Não tem a ver você está com o falando tempo de da preparação. tarefa. Você está falando de preparação. Porque, por exemplo, o vidro não lava todo dia. Sim. Não, aí, meu querido, olha, eu acho que uns 6 anos. Eu mudei de 6 horas para 6 anos. Esse é um grande desafio que a gente pega trabalhando com essa abordagem, porque não é nem o tempo de treino e nem o tempo de execução da tarefa, mas é o tempo que eu tenho que ser capaz de organizar informações da vida para eu poder executar aquela tarefa bem. Uma faxina a gente entende que mais ou menos é uma tarefa de uma semana, de horizonte temporal, né? Você está falando um pouco de repertório, de experiência repertório. Então, a gente tem aí um pouco de agilidade cognitiva, um pouco de agilidade perceptual aí. Acho que sim, mas é realmente um desafio porque não fica em nenhum desses lugares. Um desafio. Bom, mas é mais ou menos uma semana aí que a gente entende. Então, mas ela foi rápida, né? É verdade. Essa é uma tarefa que, pelo trabalho de Jacques, ela tende a valer um salário e meio. Agora, quanto eu preciso ter de horizonte temporal para te contratar para transformar a minha empresa numa multinacional em 5 anos? Nossa, não consigo nem imaginar. Quanto eu teria que ter de capacidade de prever o tempo à frente para poder resolver o problema do corona no mundo? Ou mesmo no Brasil? Então esse tempo à frente, ele é muito melhor remunerado, né? Porque quanto mais tempo, quanto mais time span, quanto mais capacidade que eu tenho de ver o tempo à frente, mais raro é mais raro é o capital humano envolvido, né? Então ele foi contratado para resolver esse problema e ele descobriu isso, que eu tenho um horizonte temporal e tenho um tempo de tarefa. E aí o que Jacques percebeu é que é muito comum a gente não ter pessoas alocadas bem em uma empresa. Então, por exemplo, eu tenho lá numa linha de produção, eu tenho, 50 operários e eu tenho um supervisor. Era muito comum que esse supervisor fosse tão capaz ou tão incapaz quanto aqueles operários. E muitas vezes um operário era quem era um pouquinho mais capaz do ponto de vista de tempo, de previsibilidade de tempo.
E o que Uhum. ele então descobriu é nem sempre o chefe função é o chefe real. Quer dizer que aquele supervisor não tinha poder de resolver o problema desses operários. Na prática, a gente sabe que isso é muito comum, né, Ali? E Sim. quando você me conta essa demanda dessa pessoa que está intermediando ali entre o CEO e a gerência, na minha experiência, trabalhando com empresas grandes, essa pessoa aqui, muitas vezes, não tem a capacidade acima desses que ela está gerenciando para poder agregar valor suficiente para poder trazer um senso de nutrição e liderança. E muitas vezes essa pessoa tem a mesma capacidade das de baixo e ela foi promovida por tempo de empresa, por amizade, Uhum, teve uhum. mais um filho e precisava de um aumento, mas não Sim. por competência. E esse é um E grande isso, desafio. e isso gera um outro problema muito comum que a gente encontra nas empresas, que é a falta de legitimidade da liderança por parte dos liderados. E Lindo, aí Ali. todo mundo vai saindo do lugar, né, Luiz? Lindo, lindo. E aí a questão é, um cargo jamais vai dar liderança em relação aos liderados, jamais. Um MBA, um mestrado, um título, nunca. O que muitas pesquisas apontam é que só o que traz um senso legítimo de liderança é a sensação de que meu líder direto agrega valor ao meu trabalho. Isso é fruto de inúmeras pesquisas. E o que a gente entende à luz do trabalho de Jacques é: eu só agrego valor se eu tenho a capacidade temporal acima do meu liderado. Sim. O que muitas vezes não é uma realidade. E também nesta cadeia, nesse lugar do meio do sanduíche, eu também preciso conseguir enxergar este valor lá no C-level, vamos dizer assim. Né? Lindo. Porque, Mas não claro, é só enxergar, né? Ele precisa existir. então. Mas para existir, para eu conseguir ver, tem que existir, né? É porque esse é um outro grande desafio, né? Acho que você já teve essa experiência. A gente está conversando há pouco tempo, mas eu já sei que você é muito competente. E você já deve ter tido a experiência, por exemplo, de ser contratado por uma empresa onde quem te contratou é menos capaz do que você. E aí o desafio entre você poder ser ouvida e a pessoa se sentir ameaçada naquele cargo dela é bastante grande, né? Não, e o mais desafiador, eu passei por um perrengue desse aí no final do ano passado, foi no começo desse ano, nem lembro mais, porque com a boa intenção, muitas vezes, de querer ajudar, você aqui de fora também sai do seu lugar, né? É verdade. Vira É uma verdade. confusão, menino. E Não, a mas gente sobrecarrega, né? Acaba entrando num lugar de Salvador e fica cansado. não, ninguém merece. E também vira ameaça, aí vira uma confusão, né? Mas voltando aqui para a nossa galera, inclusive, gente, ó, eu tô vendo um monte de gente comentar várias coisas. Quem quiser fazer pergunta pro Luiz, aproveita, já manda aqui, que se a gente não consegue, de repente, responder durante a live, eu me comprometo, o Luiz, acredito também, pode gravar um vídeo com a Claro. resposta, depois postar, né? Que eu acho que é sempre legal. Agora, pegando esse lance dos cases, né, que foi bem bacana aproveitar esse que eu e você trocamos agora, tem um outro que eu também percebo bastante, que é quando a empresa está crescendo e aí chegam os filhos, né? Neste caso, eu já citei o filho, né? Mas pensa nos filhos que vão assumir realmente, verdadeiramente, mas eles não queriam estar assumindo, eles estão indo porque, tipo, é quase uma chantagem emocional, é uma culpa de não ir, tá tudo pronto para eles, como eles não vão aceitar esse presente, né, Quanta entre violência a aspas. gente faz aí, né? Então, o que você me diz disso aí em relação aos filhos que estão recebendo esse presente que não necessariamente é leve, né? Vem com peso. Como que eles podem, de repente, lidar com isso? A mensagem para os filhos. Porque Para os os pais filhos estão é que eles. perdidos, né? Para os filhos é que eles têm que ter coragem de decepcionar esses pais. Não tem outro jeito. Porque que acontece aí muitas vezes? Tem um pai lá que é muito capaz, talvez tentando usar uma linguagem de cognição, que é um 4. Significa que ele é capaz de
sustentar processos temporais sincronizados. Então, por exemplo, alguém que tem aí 5, 10 empresas e toca elas com os pés nas costas, é um 4. Eu já sei pela capacidade de gestão dessa pessoa, né? Mesmo que eu não faça a medição dela. Então, se eu tenho um filho 4, um dono 4, que tem 50 anos, muito dificilmente o filho de 30 vai ser um 4 também. Sim. Provavelmente ele talvez se torne um 4 lá com os 55 anos dele, mas nesse momento ele não é. Nesse momento ele deve ser um 2 alto, talvez. Ele tem capacidade de gerenciar uma das empresas da família e não todas. E aí, se ele tenta assumir esse lugar dos pais, eu vou ter toda a liderança imediata ali totalmente frustrada, porque ele não vai agregar valor. Eu vou ter todo a gestão de cada processo da empresa que esse gestor 4 fazia com os pés nas costas, ele não vai conseguir fazer. Então essa pessoa vai inevitavelmente adoecer, porque ela vai tentar ocupar vários postos, um por vez, quando o outro gestor ocupava de um ponto estratégico e muito bem, e mesmo que ele faça um por vez, ele não vai conseguir fazer bem, porque ele ainda não tem maturidade cognitiva para lidar com aquela demanda, né? Essa é a parte frustrante do trabalho de Jacques. Cognição não pode ser desenvolvida, essa habilidade que Jacques mede, horizonte temporal, não pode ser desenvolvida na marra. Não adianta eu enfiar o meu filho ali para ser gestor da empresa e acreditar que em 3 anos ele vai ficar bom se ele ainda não tem maturidade cognitiva para isso. Com o tempo ele vai ter, mas com o tempo cronológico, talvez 20 anos. Não com o tempo de permanência na tarefa. A Lari falou ali antes, né? Suportar a consciência pesada. Para esse filho ele precisa ser capaz de decepcionar esses pais e suportar a consciência pesada. Contar para esses pais que ele ainda não dá conta. Legal. E quando o filho quer e vai, eu acho que ainda assim precisa ter esse alinhamento de expectativa, né? Porque quer queira, quer não, existe sempre uma comparação. O que eu mais vejo de sofrimento nesses cenários é uma decepção, uma frustração, às vezes alienação. Cada um responde de um jeito, mas tudo por conta da comparação. Porque o seu pai com o seu pai, né? Às vezes fala o nome da pessoa, mas é sempre o pai era melhor, o pai fazia melhor, o pai fazia mais rápido. Essa comparação é muito destrutiva. E mesmo que a pessoa queira, fica mais difícil ainda para ela, né? E ao mesmo tempo é fruto de uma violência que a gente tentou fazer, né, Ali? Acho que tem uma sensibilidade violenta, gigantesca, em a gente saber qual que é a hora certa de fazer a sucessão. E acho que você tem a mesma experiência que eu, a frequência que essa sucessão se tenta fazer muito cedo. Ou com o filho mais velho, não mais capaz, ou com a esposa tentando ajudar um dos filhos e a esposa não era capaz também como marido. A gente tende a acreditar que porque alguém foi exposto àquilo a vida toda, ele desenvolveu a habilidade pela insistência. A gente tende a acreditar que tudo pode ser aprendido, né? E na prática isso não é verdade. Verdade. Então tem uma sensibilidade muito grande aí de saber quando é a hora da sucessão, né? Acho que essa comparação que existe é horrível, é triste, não é nada confortável, mas ao mesmo tempo ela é um sinalizador de que a sucessão aconteceu na hora errada. Cedo demais, provavelmente. Sim, normalmente sim, né? E aproveitando que você trouxe a mulher, fala aí, não quero te cortar. Uma última coisa, eu tenho um cliente muito competente, ele é um 5. Para que você tenha ideia, 1 a cada 500 mil de pessoas tem esse extrato cognitivo, aproximadamente. Então é uma pessoa muito cognitiva. E ele não tem nenhum dos 3 filhos dele com essa capacidade cognitiva. Nem na vida adulta eles vão alcançar essa capacidade, né? Esse é um trabalho que nos permite prever o fim da vida da pessoa, qual extrato que ela vai chegar. E então, conversando com ele, assim, o ponto final da conversa foi que se ele quiser
não perder tudo que ele construiu, ele vai precisar ou distribuir os negócios para cada filho cuidar de um negócio separado, sem ligação nenhuma, como ele faz hoje, ou ele vai ter que vender. Porque, infelizmente, faz parte agora de um luto que ele vai ter que fazer. Ele não tem um filho com uma capacidade igual a dele para gerir esse negócio. E eu acho que se eu posso reconhecer isso mais cedo, eu evito muita frustração e muita dor. Muita Sim. dor. E isso que eu acho que vale, antes de ir para a mulher, vou pensar aí do seu comentário essa questão de não é porque estes filhos não têm estas características que eles não podem ser bem-sucedidos em outros recortes de negócios. Lindo! Né? Tô contigo. Porque muitas vezes isso gera um peso tão grande que fica ainda mais complexo, né, fazer um trabalho onde os filhos acabam desistindo praticamente. Né? E aí a gente vê consequências ruins mesmo nesse lugar. Tem lugar para todo mundo na vida, né, Ali? Não, e o legal é esse pai que está trabalhando com você poder expressar isso para os filhos, né? E demonstrar que confia no poder de bem-sucedido que cada um pode ter, fazendo aquilo que bem entender. Dentro da capacidade que eles realmente possuem. Exato. Quanta leveza isso pode gerar, né? E aí, ao mesmo tempo, quanta frustração aconteceria se ele tentasse colocar um filho no papel que ele desempenha muito bem, como você mesma falou antes, quanta comparação. Então, quanta leveza eu posso gerar se eu posso descansar dentro da potência que cada um tem para entregar para a vida do mundo. Imagina que libertador para os filhos poder ter isso. Isso é um presente do pai, né? É um presente. Poder ter essa liberação, né? Vai para a vida com a sua força, com a sua potência, e utiliza ela do seu jeito. Aí que eu fiz a minha, então você faz a sua, você faz a sua, cada um faz o seu aí. Sem violência, né? Exatamente. E aí eu vou emendar aqui para o universo das mulheres entrando neste cenário, porque elas já estão dentro de qualquer jeito, né? Porque onde tem gente, tem mãe, ninguém nasceu sem uma mãe, mesmo não a conhecendo, nunca tendo visto, mesmo só sendo de uma doação de um óvulo, não importa, tem uma mãe, né? Não tem como existir sem ter mãe. Então as mulheres, eu brinco, elas ocupam todos os espaços. Agora, na prática, quando uma mulher que está com sempre foi mulher do empresário, ou do sócio, ou do gerente, ou do superintendente, qualquer que seja o cargo ali de liderança, e ela, de repente, resolve entrar neste lugar para trabalhar com ele, né? Para passar mais tempo junto, para falar, para ter assuntos parecidos. E aí, me conta, o que você vê disso? Na prática não costuma dar muito certo, quando é desse jeito, né? Aí é muito comum a gente perceber que a prioridade que essa mulher tem sendo esposa se confunde como se fosse uma função dentro da empresa, e como se isso desse para ela algum tipo de mérito dentro da empresa, né? Então é muito comum essa mulher assumir o financeiro. E às vezes ela não tem capacidade para gerir aquele financeiro, né? Então é a mesma coisa que eu ter um filho ali que não vai estar agregando valor para a equipe de funcionários, ocupando um lugar onde vai estar todo mundo com a sensação de estar deslocado. Já agora, uma mulher que desde o início estava com a mão na massa, na minha experiência, não raro é mais competente do que o marido. Mesmo que ela seja esperta o suficiente para nunca deixar ele saber disso. Quer dizer, ele acha que é ele quem está coordenando tudo. Tem uma empresa de treinamento de desenvolvimento humano, duas que eu conheço, muito famosas no Brasil, muito, que o marido acha que é o rei e eles não são dois homens, né? Eles não têm a metade da competência das esposas. É interessante isso, né? É muito interessante. Eu já fui colega de um deles e a esposa também estava lá. E eu me lembro do olhar de admiração que ela olhava para ele, e o olhar, o jeito que ela estava realmente ali disposta a apoiá-lo. Quem olha de longe acha que quem está tocando a empresa é ele, mas na verdade quem realmente está realizando é ela.
mas isso se evidencia muito cedo, né? A mulher está mais capaz, mais cognitiva, ela bota a mão na massa muito cedo, desde o início. Ela não vai entrar depois porque ela se entediou e quer passar mais tempo com o marido, né? Ela Legal, vai estar muito ali legal. desde o início. E para que essa relação não seja afetada, a relação pessoal não seja afetada, a gente falou aí da troca, né, do equilíbrio entre dar e receber e tudo mais. Como você acha que esse marido, que de alguma maneira percebe isso, pode agir para manter esse equilíbrio, uma vez Essa é a que ele relação percebe? do casal. Sim, Quando um casal decide trabalhar junto, eles precisam ter consciência que a relação de equilíbrio vai se tornar muito mais desafiadora. Se eu tenho demandas de equilíbrio semanais para resolver como um casal comum, eu vou ter demandas de equilíbrio diária para resolver como um casal que trabalha junto. É como se o trabalhar junto botasse uma lupa sobre qualquer desequilíbrio que vai acontecendo nesse percurso, né? Bert costuma comparar a lei do equilíbrio como um malabarista que equilibra pratos em uma corda bamba. Eu acho que é a melhor é muito bom. imagem possível para o equilíbrio. E tem um outro grande desafio aí. Quando a gente pensa em qual é a forma que a vida encontrou para o equilíbrio acontecer mais facilmente numa relação de casal, a gente vai se lembrar que o sexo tem um poder muito poderoso aí. O sexo acaba zerando a conta toda noite, né? O sexo onde os dois querem. Você está otimista toda noite, hein, Luiz? Então, ele tem esse poder, e aí às vezes essa convivência dentro da empresa pode afetar o sexo, que vai afetar ainda mais com a sensação de equilíbrio. Então, quando um casal decide trabalhar junto, eles precisam estar bem conscientes que talvez aquilo que os liga tenha um desafio muito mais especial. O que eles vão ter que reparar é, quanto mais eu acho que eu estou com razão naquela relação, menos eu tô. Essa é a métrica simples do equilíbrio. Quem se enche de razão, quem busca aliados contando para os outros que foi vítima de algo, ou quem se vitimiza, quem bota mais na força, quem reclama mais. Esse é, via de regra, quem está devendo na relação, né? Na Sim. verdade, eu acabo assumindo uma postura de vítima, murmurador, reclamando, me afastando do outro ou brigando com o outro, num movimento profundo de querer proteger a minha dignidade. Então eu quero afastá-lo antes que a dívida torne-se impagável. Quer dizer que quando eu começo a perceber, seja dentro da empresa ou não, que eu estou reclamando muito do meu cônjuge, a minha tarefa é fazer mais por ele. Porque essa minha reclamação evidencia que, no fundo, eu estou devendo. Isso me parece que também serve nas relações não só de cônjuge, né? Lindo. Eu vejo Lindo. muito nitidamente, assim, duas coisas que eu queria aproveitar aí com esse teu recorte os líderes que reclamam muito dos liderados e vice-versa, e também aquele líder que faz pelo liderado e não deixa nunca ele se apropriar da potência dele e acha, aí fomenta ainda mais a reclamação, né? Eu sempre tenho que fazer, ou então o liderado fala, ele nunca deixa eu fazer. Lindo, lindo. Então eu vou ter sim, em relações líder-liderado, quando alguém está muito reclamando, provavelmente essa pessoa está dando pouco. A gente vai ter um outro grande engano que a gente tem aí nas relações de troca, que é o mesmo que acontece na relação conjugal, acontece na relação líder-liderado, eu como líder quero que o meu liderado trabalhe um pouco mais. Eu gosto dele, eu contratei ele porque ele é filho da madrinha da minha mãe, de batismo, e eu tenho uma consideração muito grande, agora eu não posso afastá-lo mais da empresa. E ele não está fazendo. E muitas vezes o que o líder acaba fazendo é dando mais dinheiro, aumentando o salário. E o que a gente percebe na prática quando aumenta o salário, essa pessoa passa a fazer menos. Essa é a parte mais louca e desengonçada, né? Quer dizer que quanto mais eu estou dando além daquilo que monetariamente seria o equilíbrio,
menos a pessoa faz como um mecanismo de ser expulsa daquele sistema. Na verdade, quando eu estou em dívida, o que eu mais quero é ser expulso daquela relação. Porque sendo expulso da relação, eu volto a ter uma chance de sentir o meu valor quando eu volto a contribuir com os outros, né? Essa é a doideira da consciência arcaica dentro de nós, a consciência de grupo dentro de nós. Então, você fez uma segunda pergunta, qual foi? Um segundo comentário. Sobre essa questão da reclamação relacionado a gente muitas vezes impossibilitar o outro de demonstrar sua potência. O líder reclama, mas não deixa o cara fazer, né? Isso acontece também com mãe e filho, pai e filho. Acontece. Acho que com pais e filhos tem muito a ver com os pais quererem ser indispensáveis para os filhos, com medo de ficarem sozinhos, muitas vezes porque ainda não fizeram aquele trabalho básico de voltarem-se de novo um para o outro e poder deixar as crianças em paz. E para os filhos, porque eles ainda não deram a garantia para esses pais de que eles vão voltar sempre, mesmo que eles vão embora. Agora, dentro da empresa, a minha experiência mostra que quando um líder está microgerenciando um funcionário, um liderado, tá agindo com ele de um jeito que ele não está dando liberdade para que ele possa criar por si mesmo, eu tenho uma mesma capacidade cognitiva. Eu não tenho um líder que está agregando valor. No meu primeiro emprego, eu passei por isso. Meu primeiro emprego formal. A minha líder direta tinha a mesma capacidade que eu, então tudo que eu fazia, ela precisava refazer, para que ela sentisse que a tarefa dela tinha um propósito ali, né? É porque, de alguma maneira, a pessoa nesse lugar se sente ameaçada. Né? E ela tá, né? Tá. Só que ao invés de... O liderado poderia substituí-la. Sim, mas ela poderia, e aí vamos tentar ajudar essas pessoas, se caso tiver alguém aqui nesse lugar, qual maneira produtiva você vê de sair dessa roubada? Se eu estou no lugar desse liderado que está em compressão, está com com um microgerenciamento pelo meu líder, talvez seja melhor eu procurar um outro voo. Se eu tiver um setor paralelo ali onde eu possa desempenhar uma tarefa, ótimo. Se eu estou no lugar desse líder, desse liderado, talvez eu teria que também encontrar um jeito de realocar esse liderado, talvez para uma posição, de novo, tornando ele um par. Uma outra hipótese seria essa pessoa também procurar alguma forma de desenvolvimento, né, Luiz? Esse líder. A Dani tá lembrando o quanto isso exige humildade de nós, né? E eu tô contigo, Dani, exige uma humildade gigantesca que na maior parte das vezes a gente não tem. Sobre desenvolver, Ali, o que a gente compreende é que essa porção da nossa capacidade de trabalho que diz respeito ao horizonte temporal, ela não é desenvolvível. Ela é uma curva ascendente, progressiva, com o próprio tempo, mas que ela ela não pode ser desenvolvida por estímulo. Não pode ser acelerada. Não. É a parte desconfortável desse trabalho. O Jacques organizou o trabalho através de uma equação, né? Capacidade atual de trabalho é igual a emocional vezes habilidades e treinamentos, que é aquilo que eu posso treinar, o MBA, o coaching, a consultoria, vezes o quanto eu estou comprometido com uma empresa, comprometimento com os valores, vezes capacidade cognitiva. Capacidade, eu gosto de pensar, e isso é meu, que emocional eu posso estar muito bem, muito mal. Ele é infinito para cima e infinito para baixo. Habilidade e treinamento, ele também tem um espaço muito grande, né? Depois que eu me tornei muito bom numa coisa, eu estudei muito constelação. Eu estudei 1.500 horas presenciais com os melhores do mundo. Chegou uma hora que eu vi que não me acrescentava mais continuar fazendo curso de constelação. Parei de fazer curso de constelação, fui estudar neurociência, que está super acrescentando isso aqui. Quer dizer, habilidade e treinamento dá para aumentar muito. Porque depois que eu esgotei aquela primeira área, eu posso ir pegando todas as rebarbas, né? Comprometido também. Eu posso me comprometer um pouco mais, mas também ter um teto. Agora, cognição é 0 ou 1 nessa equação.
Ou eu tenho a capacidade para aquela tarefa, ou eu não tenho. E se eu não tiver, não é algo que pode ser desenvolvido por estímulo, é algo que vai surgir com o tempo. É Esse é um desafio. desafiador. Bastante. É se auto-observar e ter compaixão consigo mesmo, né? Adorei, Ali. Adorei, porque quando eu sou capaz de confessar que tal tarefa é muito para mim, eu tô me amando. Sim. Lindo, né? E me respeitando, né? Total. Legal, muito legal. Olha, tu acredita, menino, que já são 10 para as 7? A gente fala pra caramba, viu? Muito bom falar com você. Eu vou para um lugar aqui no nosso bate-papo, porque eu gosto sempre de, porque todo mundo que tá junto adora, né? De saber um pouquinho mais de você, Luiz, né? O Luiz por trás do Luiz aí. Me fale uma coisa, o que é confiança para você, Luiz? Eu tenho feito essa enquete aqui com um monte de gente. O que é confiança? Como você vê confiança? O Luiz aí. É aquelas perguntas para tudo parar, né? Você não quer voltar a me perguntar sobre Jacques ou sobre neurociência? Que é confiança? Eu gosto muito daquela imagem, uma livre interpretação de confiança, né? Confio. Seria algo como aquilo que é capaz de me conectar quando eu também sou capaz de honrar aquilo que me foi depositado. Mas é uma pergunta difícil. Legal, não, mas é para dormir com você. Vai dormir comigo, de frente com o Gabi, só que com a Ali, é isso mesmo. Mas o legal é que você trouxe um olhar de autorresponsabilidade em relação à confiança, né? Tem gente que responde terceirizando, tem vários movimentos que eu estou observando aqui. E está sendo bem legal. Bem legal. Acho que confiança, agora mastigando um pouquinho mais, também é aquilo que me dá a chance de manter as minhas relações, né? Aquilo que materializa, talvez eu poderia fazer uma linha aí onde o quanto eu troco, o quanto de dinheiro eu movimento no mundo, o quanto de recursos eu movimento, que vem das minhas relações, é a moeda que materializou através da confiança. Talvez confiança seja, no fundo, aquilo que eu mais preciso nutrir para que eu possa mover mais recursos. Provavelmente alguém que tem muito recurso é alguém que tem muita confiança, né? Que é muito confiável. Muito legal, vamos falar mais sobre isso. A gente pode fazer uma live só sobre confiança. Aí eu fico alguns dias dormindo com isso. Isso, boa. E aí, olhando para o Luiz aí, qual que é o seu medo, Luiz? Eu adoro saber qual é o medo das pessoas. Meu maior medo é demência. Verdade. Muito bom. E é muito sistêmico. Minha vovó também tem esse medo, mas é o medo, além de ser sistêmico, é um medo bobo, porque minha avó tem 90 anos e é mais lúcida do que eu e você juntos. Então tá seguro, mas meu maior medo é demência. Meu maior medo, todo meu capital é intelectual. Eu acho que na minha vida toda, 70% do que eu ganho eu reinvisto estudando já há muitos anos. 2. Então todo o meu capital está aqui dentro, né? Eu tenho uma sujeirinha embaixo da unha e a minha cabeça. Muito bom. E o maior defeito do Luiz? Maior defeito do Luiz. Se quiser responder, tá? Se não quiser, pode pular. Meu maior defeito, eu sou muito radical. Com certeza, meu maior defeito. Sou muito extremo. Ou eu sou 100%, sou muito escorpião, né? Ou eu sou 100% teu e te amo e te adoro e, meu Deus, que Ali maravilhosa, ou quero que a Ali suma do universo e da vida e esqueço que existe lei de pertencimento. É muito bom isso, né? E aí você me fez lembrar uma cena uma vez com meu namorado, que não está assistindo a live hoje porque está dando aula, né? O meu engenheiro lá, que numa discussão e tudo, virou para mim e falou assim: você tem mais recursos do que eu. Então, porque a gente estava já surtando, né? A gente pode surtar, não é só porque a gente estuda, experimenta, que a gente tem que ser sempre
comunicação não violenta, né? De vez em quando vai ficar violento. Eu surto bastante. Aí ele, como que você fala assim? Você tem muito mais recursos do que eu, você pode... Eu falo, não, olha aqui, eu uso meus recursos para quem me paga. Gracinha. Eu brinquei eu tenho com essa ele. frase também. Às vezes, quando alguém vem me contar problema, eu disse, eu não ouço problema nem me pagando, que dirá de graça. Boa, gostei dessa, vou adotá-la. Muito bom, Liz. A última pergunta aqui, para depois, se você quiser, puder, deixa os seus pontos de contato aí, que a gente tem que aumentar os pontos de contato nessa época de pandemia, né? Porque senão a gente, já que a gente não pode sair, a gente amplia os pontos de contato digitais. Mas antes de você falar e se despedir aí do pessoal, queria te perguntar o seguinte, mais uma perguntinha gostosa, assim, para você pensar. Quando você olha no espelho, o que você vê? Vejo o melhor de muitos e vejo mesmo, sabe? Vejo mesmo. Explica isso para quem está vendo a gente, o melhor de muitos. Quando eu escolhi o Léo 6 anos atrás, o meu marido, eu fiz isso com ele. Eu escolhi ele assim, rapidinho, sabe? Olhei, bati o olho e disse, é esse que eu vou querer casar. Tá na hora de parar de putear, então... E escorpião é bom, né, nisso. Não posso falar nada. E a minha decisão foi essa, foi me apresentar para ele como o melhor de muitos. Quer dizer, quando eu me olho no espelho, eu realmente vejo a sabedoria da minha avó e a força da minha mãe e a inteligência do meu pai. E eu realmente vejo isso cada vez que eu olho. Que lindo, fiquei até arrepiada. Muito legal essa imagem. Tem muitos aqui, né? Muitos, né? Nós trazemos muitos conosco, né? E a gente não tem nem noção. Ainda bem, por isso que a gente tem essa força, né? É verdade. Muito bom. Tava pensando ainda, agora tomando banho, quantos deles deram conta de peste negra e guerra, e a nossa é tão mais leve, né, Ali? Essa que a gente está passando aqui agora é tão mais leve, dentro de casa, com Rappi, com iFood, com internet, recurso, com internet, com live. Não a gente tem a obrigação de deixar que essa força dele se manifeste para que a gente possa aproveitar esse tempo com o máximo de leveza que nos é obrigação aproveitar, né? Exatamente, afinal eles fizeram bastante para a gente estar aqui, né? É verdade. Muito lindo, Luiz, amei conversar com você. Eu também, adorei. Quero muito te agradecer aí por ter disponibilizado seu tempo e fica à vontade para se despedir do pessoal aí, deixando uma mensagem ou o que você quiser. Eu agradeço a todos e a maravilhosa Ali. Espero que a gente possa tomar um café em breve, bater um papo. Quero aprender bastante contigo. Vamos trocar bastante. Começa logo no seu cursinho de liderança sistêmica, que olha, acho que é legal. Onde que o pessoal encontra informação, inclusive? Lidersistemico.com.br ou no site do IDESV, tem lá nos cursos, idesv.com.br também tá lá. Acho que começa aqui em São Paulo em junho, né? Eu acho que sim. Se não adiarmos, em junho. Pelo amor de Deus, não, né? E você aqui no Insta, a gente acha no Vida... _ Vida Mais Leve, VIDA_MAISLIVA, Vida Mais Leve, underline de novo. Bem fácil. Legal. Luiz, olha, o Instagram já está fazendo contagem regressiva aqui, ó, 26, 25. Foi uma honra. Uma honra minha também. Obrigado, viu? Beijo Super a todos obrigada. E uma linda semana para nós. Para nós, vou encerrar. Beijo, gente. Beijo.